Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui para a live. Vamos falar sobre reprodução hoje. Delícia! Estão dormindo aí de calor? Aqui a gente não dorme de calor, gente. Todo dia 36, 37 graus. Meu Deus do céu. Bom dia, Ney Araújo. Bom dia. Você é da onde, Ney? Hoje a gente vai falar sobre reprodução. Bem-vindos, bem-vindo ao Portal da Live, Portal das Cabras. Eu ainda acho que eu estou dormindo porque está muito quente aqui. Bom dia, pessoal. Jorge entrou. Bom dia, nós vamos falar sobre reprodução hoje, uma espécie, gente. Meu Deus do céu, como é afoita a cabra, né? A cabra e o bode. Eu trabalhei com uma pessoa, uma moça chamada Emília. A Emília falava assim das cabras. Meu Deus, mas que espécie descarada. Mas que espécie danada. E a cabra é isso, o bode é isso, gente. É uma espécie que tem um libido absurdo, que tem os feromônios muito grandes. Inclusive o pessoal usa pelo, o hormônio deles para fazer elixir, para fazer perfume. E, inclusive, muita gente me pede, é engraçado, para pegar a barba de bode para fazer garrafada afrodisíaca, para quando o marido não está muito legal. Olha, quantas pessoas já não me pediram para eu pegar a barba do bode, eu não sei como é, não sei para quê, justamente que o marido não estava lá grandes coisas e pedia para fazer as coisas para o marido. E então isso aí, gente, olha, eu já conheço essa história há muitos anos e muitas pessoas me pedem isso, que sabem que eu trabalho com bode e cabra. Então, é uma espécie extremamente com a sexualidade aflorada e a gente tem que aproveitar o melhor disso. A gente tem que aproveitar para não perder dinheiro, né? Porque vamos usar essa potencialidade toda para dar certo, para reproduzir de uma forma muito tranquila, né? Porque muitas vezes as pessoas entram nessa coisa de hormônio, transferência de embrião, inseminação artificial e se frustram bastante, porque não é uma espécie como o bovino que a gente tem com inseminação artificial, 90 e tantos por cento de prenhez. É uma espécie que a realidade, quando você vai fazer uma inseminação, ela é entre torno de 40% a 45%. Quando a pessoa é muito boa, a pessoa acerta 60%, 70% de prenhez, sabe? E já a monta natural é ao contrário. É estranho quando você não tem índices de prenhez acima de 95%. Então, é uma espécie que trabalha muito bem na monta natural, né? No acasalamento, emprenha-se muito fácil. E aí, gente, a gente tem que usar essa potencialidade, porque se você for gastar dinheiro fazendo, bom dia, Leila, bom dia, com alegria, hoje com reprodução, meu Deus, que delícia esse tema, né, tão bom. E então, se você for gastar dinheiro usando técnica de hormônio, de luz, com progestágenos, o cidra, a esponja, que o pessoal usa muito, você tem que ter em mente que você não está muito trabalhando ao seu favor, você está trabalhando por um propósito. E aí o mercado, quando você vai fazer a reprodução, tchau, Ti, bom dia. O marido está saindo para trabalhar. Então, quando você vai fazer a reprodução, gente, muito você tem que olhar para o que você quer fornecer. Porque os nossos caprinos são considerados poliéstricos estacionais. O que acontece? Eles dão cio frequentemente, a cada 21 dias, em uma determinada época do ano só. Então, eles assim, lá no Nordeste, pode ser que tenha espécies, as nativas mais adaptadas, que dão cio o ano todo.
aqui pra gente, principalmente as cabras de tronco europeu, as cabras leiteiras, elas não dão cio o ano todo, elas dão cio aqui pra gente de outubro, novembro a maio, junho. Então, elas têm associação com a luz. Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar assim, o porquê que a gente está reproduzindo. Porque a gente não... Imagina a gente fazer um produto, a gente vai trabalhar com leite, com carne, com queijo, sei lá o que vocês estão pensando em traduzir. Em trabalhar até em filhote, venda de filhote. E você não tem o ano todo. E isso é muito ruim. Então, quando você vai pensar em transferência de embrião, inseminação, em sincronização, você tem que pensar assim, vai valer a pena todo o investimento, toda a frustração que você vai ter para entregar o produto? Porque quem trabalha com escala, com empresa mesmo, vai precisar ter produto o ano todo. E o caprino nem sempre ele reproduz no Brasil todo o ano todo. Aqui, para mim, eles não reproduzem. Aqui eles param em maio, junho e não ciclam mais, não entram em cio e aí não reproduzem. Mas isso é uma coisa que acontece. Aí, para driblar isso e para se preparar, para poder compensar, que eles são poliéstricos estacionais, ou seja, eles dão vários cios a cada 21 dias, né, em determinada época do ano e outro ano, a gente precisa olhar muito para o manejo reprodutivo. E esse manejo reprodutivo, gente, é o seguinte, a gente precisa preparar o nosso rebanho para dar certo. Por quê? O futuro dos filhotes, o futuro do nosso rebanho, as boas matrizes que são boas mães, são os filhotes que estão nascendo, que são as primeiras nossas matrizes que precisam ser bem acasaladas, com uma gestação tranquila, ou seja, bem gestada. E depois ela vai parir e essa fêmea ela vai entrar para a reprodução, ela vai entrar na vida reprodutiva dela de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito assertiva. Então, você preparar todo esse animal, toda essa mãe, essa matriz, para que ela tenha uma cópula perfeita, para que ela tenha uma gestação perfeita, para que ela tenha uma aparição perfeita, para que esse bichinho chegue à vida reprodutiva no melhor possível dele, você precisa fazer um manejo reprodutivo. Por isso que eu coloquei lá no tema da live, que é manejo reprodutivo. E aí, gente, eu coloquei uma foto de uma balança. E o que significa essa balança? Que a gente precisa medir tudo, a gente precisa mensurar, a gente precisa fazer os índices zootécnicos. Porque desde o nascimento até a primeira cópula, vai demandar muita atenção e escolhas corretas. E a gente só consegue fazer escolhas corretas tendo tudo anotadinho, desde a gestação, até a aparição, até a hora que a gente vai fazer a cobertura, porque tudo são índices. Para que a gente depois faça mecânico, já olhe, essa cabra já está pronta para cobrir, essa já dá. Gente, isso vai um tempo. E até hoje, depois de atendendo fazendas 20 anos, as mesmas fazendas, 17, 18 anos, as pessoas ainda perguntam para mim, o que você acha? Você acha que essa cabra está já no ponto de reproduzir? Justamente porque as pessoas esquecem de olhar o manejo reprodutivo. E, gente, isso é tão importante. Outra vez eu fui atender, vou contar aqui uma outra situação. Eu fui atender uma fazenda, eles me pediram, eu tenho meu ultrassom. Então eu vou lá, eu presto serviço e faço o meu ultrassom para fazer diagnóstico de gestação. E aí, gente, eu cheguei nessa fazenda onde a queixa da proprietária, olha, os animais eles não emprenham, né? Não nasce nada. E era tudo monta-campo. E eu falei assim, será que, nossa senhora, o que está acontecendo, né? Aí, às vezes, pode ser a nutrição, às vezes pode ser a sanidade. E,
por último, sempre eu vou pensar no problema reprodutivo, porque justamente existe uma tríade que está ligada. Então, a nutrição está ligada à sanidade, a reprodução que está ligada à sanidade, a sanidade está ligada à reprodução, a sanidade está ligada à nutrição. É um triângulo. Esse triângulo, gente, tudo está interligado. Então, está ligado, interligado, sanidade, nutrição e reprodução. Então, quando a gente vai ser chamado para esses tipos de coisa, para passar um simples ultrassom e se depara com resultados baixos, porque é o que normalmente acontece, a gente começa a olhar vários fatores. Aí eu olhei o fator nutricional, estava até que de acordo. A sanidade das ovelhas, a gente já vinha, né? Uma outra veterinária já vinha acompanhando, também vacinava, vermifugada, mas não era para ter índices tão baixos. E aí, gente, eu comecei a olhar os reprodutores. Porque no ultrassom, gente, era assim, eu passei acho que ultrassom umas 500 animais, umas 500 fêmeas no dia. Acho que se 15 ou 20, assim, menos de 50 emprenharam. Um índice baixíssimo. Eu falei, bom, vamos descobrir o problema. Olhei para a cara dos machos, fiz um exame clínico, vi defeitos, porque assim, eram muitas ovelhas, eram muitas cabras, e tinham muitos reprodutores. Então, acho que eram 13 reprodutores para tudo aquilo de rebanho. Lembrando que é índice, que assim, você não pode colocar mais do que 25 fêmeas para um animal no monta-campo, você tem que suplementar, você tem que preparar um macho, você tem que fazer várias coisas para dar certo. E aí, gente, essa fazenda, eu falei, bom, vamos olhar as fêmeas. Eu falei assim, nossa, 500 fêmeas com problema? Não. Vamos olhar os machos. Aí eu olhei os machos, gente, eram acho que 13. Gente, eu acho que 8 ou 9, se eu não me engano, era isso. Estava com problema no aparelho reprodutor. Sêmen fraco, sêmen infértil, com testículo com problema. Então, assim, às vezes, a resposta é muito simples. Eu falei, ó, disso aqui, desses 8 com problema, você vai descartar. Você vai ficar só com 4. E aí eu entendi o porquê que os animais não estavam, as fêmeas não estavam emprenhando, porque não existia nenhum manejo reprodutivo de observação com relação ao macho. Porque é tão importante você olhar as fêmeas, você olhar os machos. E você também precisa preparar esses machos para a reprodução. E aí as pessoas simplesmente, preparam as fêmeas, sincronizam as fêmeas e esquecem de fazer os machos. Então, quando a gente vai fazer um manejo reprodutivo, a gente tem que pensar desde a hora do nascimento até a hora da cópula, no macho e na fêmea. E não pode esquecer. E tudo, gente, é índice, desde a escolha da fêmea. A gente tem que saber escolher as nossas matrizes. Tem que ser animal com porte, a fêmea com porte, com boa capacidade corporal. Tem que ser feminina. Não adianta você escolher uma fêmea masculinizada. Muitas fêmeas daquele rebanho eu também falei. Eu falei, olha, suas fêmeas são muito masculinizadas. Não adianta, não vai reproduzir, não vai entrar em cio. Então, quando você for comprar os seus primeiros animais, que você vai chegar à reprodução, você precisa pensar nas fêmeas, score corporal, feminilidade, úbere para alimentar essas crias, porque lembrando que o futuro do rebanho são as crias. Então, ela tem que ter boa habilidade materna, não ter problema de boca, gente. As pessoas acham que o problema de boca é uma coisa assim, não olham a boca para comprar, tem que olhar a boca. Tão quanto tem que pegar no testículo, para pegar, para sentir, para ver se não tem nenhum problema de reprodução. As pessoas erram muito e não chamar o veterinário, eles negligenciam isso na hora da compra. Que aí, às vezes, elas compram pela beleza. Ah, olha que bonito, né? Esse macho, essas fêmeas.
a gente chega na propriedade cheio de problema. Um testículo, ele é assimétrico, eles são assimétricos, né? Um diferente do outro, um menor que o outro. Tem problema no sêmen, tem problema no pênis. E aí você já chegou na sua propriedade, já tá lá. O cara vai chamar o veterinário depois que ele já começou a reprodução. Meu, a chance de você depois perder esse dinheiro que você comprou esse macho, comprou essa fêmea, que você não olhou esses índices todos, é muito grande. Então, pensar que existe um manejo reprodutivo para dar certo, até para quem quiser ter uma boa reprodução, trabalhar com transferência de embrião, trabalhar com FIV, trabalhar com TE, com inseminação, precisa fazer um bom manejo reprodutivo. Isso significa nutrir bem, fazer a sanidade direitinho e fazer o manejo reprodutivo direitinho. Existe, gente, uma aula para falar sobre isso. Existe horas que se fala sobre manejo reprodutivo. Então, não é simplesmente pegar e botar para cobrir. Que daí, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Ah, eu vou pegar e vou comprar um reprodutor ali porque eu achei bonito. E vou colocar nas minhas fêmeas. Você tem que achar bonito porque ele é bom. O bom, o belo. Não o bom simplesmente de aparência. Porque às vezes ele aparentemente é um macho bom, uma fêmea boa. Mas na hora de reproduzir ele não é. Vocês estão gostando aí da live? Estão curtindo, pessoal? Que está entrando. Bom dia, Isnaldo, pessoal. Entra. Será que a minha internet entra, sai, o pessoal? Bastante gente aqui está na live, estão gostando, estão aproveitando, querem fazer alguma pergunta. Na minha experiência, o macho precisa ser melhor do que a fêmea. Exatamente. E por que acontece disso? Isso tem uma explicação. Por que o macho tem que ser muito melhor do que a fêmea? Tem até um ditado que fala: macho de 1 milhão, fêmea de 1 tostão. Por quê? Porque um macho, gente... Como é que o animalzinho, nós somos constituídos? 50% pai, 50% a mãe. Nós somos 50% feminino, 50% masculino. E aí, a fêmea, gente, ela é individual. E o macho, ele vai acasalar com todo o rebanho. Você imagine que essas características masculinas do pai vai imprimir em todos do rebanho, em todos os filhotes do rebanho, porque todos vão ter 50% do pai. E os outros 50% que nascerem do animalzinho, de um único animal, 50% é pai, 50% é mãe. E a mãe só traz um indivíduo. Então a outra fêmea é um pouquinho melhor, a outra fêmea é um pouquinho melhor, então você vai melhorando o rebanho. Já o macho, gente, vocês necessitam realmente comprar um macho melhorado, porque ele que vai imprimir uma grande característica no seu rebanho, porque todos os seus descendentes vão ter os 50% dele de impressão. Então, ele é muito importante. Então, por isso que a gente fala que o macho precisa ser muito melhor do que a fêmea. Então, por isso vem do ditado: bode de 1 milhão, cabra de 1 tostão. Muitas vezes você vê esse adesivo colado assim nos carros, né? Carro de criador. Do mesmo jeito que tem aquele adesivo: eu freio para os animais. Na cabra a gente fala lá, tem muita gente, muito criador que coloca nas exposições, vendem esses adesivos: bode de 1 milhão e cabra de 1 tostão. E aí é justamente por isso. Então, quando for comprar a cabra, o bode, você tem que realmente olhar, ver se esse animal realmente é chique. Opa, peraí, que aqui ligou aqui o OBS, gente. Pronto, perdão. E na sua experiência, o macho precisa ser menor que a fêmea. Não. Ele não precisa ser menor, ele precisa ser melhor. Às vezes, a estrutura das suas fêmeas
são muito grandes e aí você precisa dar uma diminuída. Então, quando você vai fazer uma avaliação para comprar um macho, ele precisa ter melhores características do que a fêmea, porque ele precisa ser um melhorador, ele precisa ter um melhoramento genético. O macho, gente, imprime um melhoramento genético no rebanho muito, muito grande. E aí, você tem que avaliar o que é bom para você. Se no seu caso você precisa diminuir o tamanho, beleza. Você diminui o tamanho, você escolha macho que vai melhorar o seu rebanho. Às vezes você precisa encontrar machos que melhorem ubre, que melhorem aprumo. Nos Estados Unidos, na França, quando você compra macho, você compra com catálogo. O que é o catálogo? É uma avaliação onde as pessoas olham quais foram as características que mais imprimem do macho nas fêmeas. Aí você compra, que é a chance de melhorar o seu rebanho. Você olha, eu preciso de que melhore aprumo. Eu preciso que se melhore ubre. Eu preciso que melhore, sei lá, conformação, habilidade materna, ou leite, proteína do leite, gordura do leite. Então você compra, quando você vai comprar machos, deveria ter catálogos e índices no Brasil, como tem no bovino e como tem no caprino lá de fora. Então na França, nos Estados Unidos, no Canadá tem essa análise, na Austrália também, quando você vai fazer o boer, tem, na África do Sul tem essas análises genéticas. Aqui a gente não tem. Estava com um macho que cobriu as nossas fêmeas. E no mínimo 3 quilos exatamente. Tem machos, gente, que eles são muito prolíferos. Então, uma das coisas lá na Austrália era assim. O caprino ele é muito prolífero, né? Então é normal a gente ter uma gestação. A gente espera uma gestação de 2 filhotes. Mas às vezes tem gestação de 3. Quando eu morei na Austrália e a gente passava ultrassom, era assim, elas entravam no brete, a gente passava ultrassom. Era assim, quantidade de filhote. Tava prenha de 3, ia para um pasto, para um piquete, perto da casa deles e melhor, de nutrição. Era um pasto excelente de nutrição, um capim de excelente qualidade, de proteína e tal. Então, passava ultrassom e separava os lotes de acordo com a quantidade de filhotes. Então, esses machos que geravam 3 crias, porque isso é uma característica masculina, às vezes, de prolificidade, que a gente chama de quantidade, a gente separava assim no brete, entrando no brete, ia passando o scanner, o ultrassom, e falava, prenha de 3 para um lado, prenha de 2 para o outro, prenha de 1 para o outro. Então, ia se dividindo os piquetes e os lotes de acordo com a quantidade de filhotes de dentro da barriga das fêmeas gestantes. E aí, era justamente olhando para a nutrição, aquele pasto melhor eram as fêmeas que haviam mais filhotes dentro da barriga dela, que estavam gestando 3 animais. Então, era aquele pasto melhor, uma quantidade de capim melhor, bem pertinho da casa, que provavelmente elas iam precisar de mais cuidados. E aí, os outros 2 lotes era com uma gestação gemelar e o outro passo aquela gestação única. Então, era assim que era dividido na Austrália, justamente porque a nutrição é muito importante para uma fêmea gestante. Justamente porque o futuro do rebanho vai ser aquele filhote bem nascido, bem criado. Às vezes, o mesmo bode só emprenha uma ou outra cabra. Você sabe que o bode, ele tem predileção também. Ele gosta, ele se apaixona mais. Muitas vezes, por que a gente tem que fazer monta controlada? A gente normalmente coloca o índice zootécnico, um bode para 25 fêmeas. Mas, às vezes, aquele macho, ele se apaixona por uma fêmea só. E ele fica só querendo cobrir aquela fêmea, querendo cobrir aquela fêmea, querendo cobrir aquela fêmea. E as outras, no cio, passando o período de ovulação, passando o período de cio, e não foram cobertas justamente porque o macho tem predileção por uma ou 2 fêmeas só. E ele fica tentando acasalar só aquelas e esquece das outras. O que é importante olhar para isso? Primeiro que a gente precisa fazer um rufião, que é o quê? Aquele macho
Pode ser vasectomizado ou com desvio de pênis, que a gente usa só para identificar as fêmeas no cio e estimular a ovulação. E quando vai colocar o macho, fazer monta controlada. O que é a monta controlada? É você, olha, cobriu, já retira do lote, para que ele não fique namorando a mesma fêmea. Daí você retira do lote as fêmeas que ele cobriu. Normalmente a gente indica que tem que cobrir 2, 3 vezes, né? 2, 3 ejaculadas e já tira. E aí depois ele vai em outros, justamente para ele não ficar apaixonadinho pela mesma fêmea. Então isso aí o pessoal do Capril do Março colocou de uma forma muito inteligente essa observação. Que ele não quer outras, ele quer só uma, ele acaba emprenhando pouca, né? Que a gente quer um manejo reprodutivo excelente, a gente quer 95% de prenhez. Então fazer monta controlada, gente, é importante, viu? Acasalou. A gente normalmente pinta o peito do animal. Deixa eu aqui. Ixi. A gente pinta o peito do animal com pó xadrez, justamente no campo, ele debruça e ele marca a fêmea que ele já cobriu. E aí você vai lá e tira. É isso aí. Nós estamos se encaminhando. Nossa, tem um monte de coisa aqui para falar, mas a gente não conseguiu falar. Mas espero que vocês tenham gostado. A gente chega aqui no final da live. Gente, quinta-feira não tem live, porque eu vou estar em voo, eu vou estar atendendo uma fazenda longe. Então eu vou estar lá em São José do Rio Preto, não vai ter live, já aviso. E hoje, ao meio-dia, vai ter mais uma live numa faculdade, vai ter uma aula lá que eu vou dar sobre empreendedorismo na caprinocultura. Quem quiser participar, me envia um direct falando, olha, eu quero participar, que eu envio o link no privado, é para uma faculdade, é para alunos de faculdade de veterinária e zootecnia, mas para quem quiser participar, no privado eu envio o link. E aí, se tiver alguma pergunta, vocês me enviem no direct, porque aí a aula vai ser direcionada para os alunos de faculdade, vai ser empreendedorismo, vai ser sobre prestação de serviços, sobre como conversar com o cliente, como cobrar, como fazer para a coisa acontecer, para a coisa dar certo. Então, se vocês quiserem participar, vai ser hoje ao meio-dia, vocês só me chamem e me perguntem o link no direct. Vai ser pelo Google Meet. E quinta-feira não vai ter live. E lembrando que as nossas inscrições para o tour tá aberta para quem quiser se inscrever. O curso teórico que a gente vende, as inscrições não estão abertas, mas quem quiser já deixa lá também a intenção. O curso ele fala muito sobre manejo reprodutivo, é muito legal. Muito bom, sou um criador de Toggenburg. Ah, Toggenburg tem uma habilidade materna. Ela é uma raça linda, né? Quero participar da live do meio-dia, sim. Pronto, me escreve, que eu te mando o link. Me dá um oi no direct lá, que eu te mando o link, que eu já tenho o link da palestra. E ele tá falando da Toggenburg, né? Gente, a Toggenburg, ela é maravilhosa. E você sabe que tem raças mais tardias e tem raças que são que antecipam, né, o momento que está pronto. E a Toggenburg, ela entra muito nisso, ela tem essa diferença. É importante suas lives também. Estou à disposição. Sou da Paraíba, ok. Obrigado, pessoal da Paraíba. Tem tanta gente bacana aqui, olha só. Tem Bahia, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Legal que vocês estão gostando. Se estão gostando, me dá um feedback. Quiser assunto, você sabe que manejo reprodutivo foi solicitado. Eu não trabalho eu já trabalhei com inseminação, já trabalhei com Sérgio Nadal, com transferência de embrião, um pedacinho da minha vida bem curto. Não faço mais hoje, mas tenho meu ultrassom, faço manejo reprodutivo. Ah, pessoal do Ceará, desculpa. Então, assim, não é muito, é um desafio também falar sobre reprodução para mim. Mas se vocês quiserem fazer live, temas de live, eu adoro desafio, adoro perguntas, me mandem. A gente vai terminar, agora eu preciso entrar em outra aula, e aí já são 7h30.
Obrigada por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado, que estejam sendo úteis para vocês essas lives, essas aulas. Me mandem os temas, sugestões do que vocês querem que eu fale. Eu sou aberta a falar de tudo, gente. Eu não tenho problema com relação a tema, a texto. Olha, dentro do nosso universo da caprinocultura, eu vivi muita coisa. E para mim, falar é muito tranquilo, porque foram 23 anos convivendo com pessoas muito diferentes. Eu já vivi muita coisa. Então, gente, não tem problema. Eu não sei tudo, mas o que eu souber, eu tenho o maior prazer, o maior amor em passar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Agora, usem essa reprodução para o campo, vão lá no campo de trabalho, vão lá, apliquem, olhem seus animais, avaliem em testículo, avaliem as fêmeas, se elas têm um bom comportamento, se são femininas, se seus machos são adequados. Solicitem aí para o veterinário fazer um exame andrológico, porque às vezes hoje fui atrasado. Ah, mas daí você assiste depois, não tem problema. Depois você me escreve, a gente está aberta aí. O importante é que vocês estão acompanhando, estão gostando. Quinta-feira não vai ter live, gente, porque eu lembro que eu vou estar em voo, hein? Eu vou fazer nos stories algumas coisinhas, mas muito pequenas. Não tem como abrir dentro do avião, né? A live. E é isso, gente. Fiquem com Deus, aproveitem, avaliem seus animais. Se gostou, voltem. Se não gostou, volte até gostar, se apaixonar. Tchau, gente. Bom dia. Fiquem com Deus. Sucesso para vocês. Bye, bye. Opa, peraí. Aqui.